E aí pessoal, tudo bem? Vocês sabem a história dessa camisa aqui sem a caixa preta? Vou contar um pouquinho do que eu sei delas pra você, depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Filho e hoje eu quero fazer um vídeo até para os novos colecionadores, né, e novos torcedores entenderem um pouco a existência desse modelo aqui de camisa da IBF sem a caixa preta. O meu amigo Rico Garcia, do Varal Tricolor, ele fez, né, na menção do vídeo dele sobre as camisas da IBF, ele explicou, né, uma parte da história dessa camisa, e eu quero complementar o vídeo dele com informações que eu tenho da época, por que surgiu essa camisa aqui. Então vamos lá. Na época eu conheci uma pessoa que trabalhava dentro do São Paulo, tá? E essa pessoa extraoficialmente uma vez comentou comigo, anos depois, né, da história do porquê que o São Paulo fez essa camisa num mês só e depois não continuou. Então é uma história que a gente não tinha, não saiu na imprensa, então a gente não sabe se ela é 100% verdadeira, mas eu entendo, existe uma lógica na minha cabeça que faz com que o que ele me disse na época também tenha um ponto, né, um pingo de veracidade. Então vocês também vão me ajudar, e se quem tiver informação também pode colocar aqui nos comentários e ajudar a gente a enriquecer esse meio. Então vamos lá. Antes de eu começar a falar dessa camisa específica, eu vou voltar um pouco antes, porque a IBF no São Paulo também vem antes disso, né? Então aqui eu falo de 93, eu vou falar exatamente de 4 anos e pouco para trás. O time de aspirantes do São Paulo, ele jogava com o patrocínio da IBF. Aqui, ó. Então, na época, o São Paulo tinha o material esportivo da Adidas e o aspirante jogava com a IBF. Enquanto isso, o profissional jogava com a camisa da Coca-Cola, tá? Essa camisa aqui, pela forma como ela foi construída, né, pelo tipo do escudo e o patrocínio aqui, né, o logo do patrocínio, estima-se que tenha sido de 89 e 90. E aí, em 90, 91, os aspirantes já jogou com uma camisa diferente. Jogou com esse modelo aqui, ó, com o logo IBF já original da época e ainda o São Paulo usando Adidas. Então o que aconteceu? O São Paulo, e aí a gente não sabe detalhes disso, parece que tinha um patrocínio secundário da IBF para o time de aspirantes. Juniores jogavam com essa camisa, a gente também não tem evidências. A gente sabe que os aspirantes jogaram. Era um patrocínio remunerado? A gente também não sabe. Tá? Existia a possibilidade, né, a informação que eu tive também é que lá atrás um diretor ou um conselheiro do São Paulo era muito próximo do dono do grupo IBF e que levou esse patrocínio para o time de aspirantes, sob a condição de tornar a IBF como patrocinadora do time principal no futuro, que não sabia quando. Nessa época, o São Paulo usava o patrocínio principal da Coca-Cola. Em 1990, a Coca-Cola já acenou, no final de 1990, a Coca-Cola acenou para o São Paulo de que não iria mais continuar ao término do contrato. O contrato do São Paulo com a Coca-Cola era justamente no final do Campeonato Brasileiro de 91. Naquela época, a Coca-Cola patrocinou quase todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, mais alguns times da Série B e times do interior do Brasil e tal. E a Coca-Cola pagava muito pouco, não só para São Paulo, mas para todos os outros clubes, como patrocínio. Especula-se que era na casa dos $50 mil anuais. Tá? Finalizei o ponto da IBF aqui. A IBF, só para fazer uma contextualização, era a Indústria Brasileira de Formulários, ela era um grande grupo. Para vocês terem uma ideia,
a IBF fazia toda a etiquetagem, né, toda a emissão de passagem aérea naquela época. Todas as companhias aéreas usavam a IBF como a impressão da passagem, mais impressão de ticket de bagagem, etc. A IBF também fazia grandes formulários, fazia formulários para a Receita Federal. Antigamente, o imposto de renda era feito num formulário, acho que em 3 ou 4 vias, se eu não me engano, também era feito pela IBF. Era uma puta empresa, né? E aí, em paralelo a isso, a IBF entrou exatamente no dia 25 de julho de 91 como patrocínio principal do São Paulo. Acabou o Campeonato Brasileiro de 91, em junho de 91, teve um pequeno espaço aí nesse meio tempo, e aí começou o Campeonato Paulista no segundo semestre em 91, o São Paulo já estreou com a IBF na camisa. Pois bem, e aí por que dessa camisa aqui? Vamos lá, vamos entrar no meio do ano de 1993. Então, o último jogo em território nacional que o São Paulo fez, usando a caixa preta, foi no dia 3 de junho. O São Paulo goleou o Santos por 6-1 naquela época. O Palhinha fez 3 gols e foi a despedida do Raí aqui no futebol brasileiro. E o São Paulo jogou com a camisa da IBF caixa preta. A partir do momento que acabou o Campeonato Paulista daquele ano, o São Paulo fez as viagens internacionais. Então aí, nos 2 torneios seguintes, após o Campeonato Paulista, o São Paulo ainda jogou com esses torneios com a caixa preta da IBF, que foram o torneio Santiago de Compostela na Espanha. O São Paulo ganhou de 4-1 do Tenerife no dia 25 de junho, e aí marcou a estreia do centroavante Guilherme, que veio do Marília na época. O Guilherme fez os 4 gols do jogo. No dia 27 de junho, 2 dias depois, o São Paulo empatou em 2-2 com o River Plate e nos pênaltis ganhou de 4-3. Então, o São Paulo nesse torneio jogou ainda com a IBF caixa preta. E aí no torneio seguinte, o São Paulo fez 2 jogos com o Boca Juniors, da antiga Copa de Ouro. Não Copa Ouro é de seleções, Copa de Ouro era um torneio organizado pelo Boca. No dia 7 de julho, o São Paulo jogou lá em Buenos Aires, perdeu de 1-0 do Boca. E no dia 10 de julho jogaram aqui no Morumbi e teve empate em 1-1 e o Boca ganhou o torneio. Então esses 2 torneios o São Paulo jogou com a IBF caixa preta. E aí veio 2 torneios seguintes que a gente não tem evidências, eu pelo menos procurei e não achei evidências de que o São Paulo teria jogado ainda com a IBF caixa preta ou já jogado sem a caixa preta aqui, que foram o torneio Cidade de Los Angeles. O São Paulo jogou no dia 7 de agosto de 93 contra o América do México e ganhou de 4-3. E depois foi jogar no México, torneio de Jalisco, no dia 9 de agosto, o São Paulo empatou em 1-1 com o Chivas Guadalajara e nos pênaltis ganhou de 7-6. Então esses 2 torneios já dentro de agosto, eu calculo que o São Paulo já jogou sem a caixa preta nas costas. Pois bem, vou fazer um parênteses aqui. Por que o São Paulo teria só feito os jogos internacionais com essa camisa aqui? Eu comentei que a IBF era uma empresa, um grupo grande. A IBF nessa época patrocinava também o Christian Fittipaldi na Fórmula 1 e comprou as ações da Rede Manchete nessa mesma época e depois comprou ações da antiga TV Jovem Pan. E aí parece que a IBF começava a enfrentar problemas financeiros. Tanto que quando o São Paulo começou esses torneios internacionais, o São Paulo já vinha com atrasos no recebimento dos pagamentos mensais do patrocínio. Especula-se que chegava a 4 meses de patrocínio atrasado. Então o que a IBF fez? Né? Na época os diretores conversaram e os diretores da IBF falaram assim: não, a gente quer renovar, a gente vai renovar, a gente vai quitar
essas parcelas atrasadas e vai fazer um reajuste no contrato novo com vocês para, sei lá, mais um ano, dois, não se sabe quanto. E o São Paulo foi feito um contrato de gaveta e o São Paulo falou, beleza, então fechou, vamos seguir assim. Nesse meio tempo, existiu essa camisa aqui que era um protótipo. IBF sem a caixa preta com o número preto. Inclusive até eles fizeram o patch aqui igualzinho na época de bicampeão paulista. A frente seria igual e o tecido mudaria. O tecido acrílico parece, né? Mais grosso. Pois bem, nesse meio tempo os diretores começaram a fazer a aprovação, né, a validação dessa camisa. Por quê? Porque o São Paulo falou assim, vamos inovar, vamos fazer uma camisa então para o São Paulo estrear no Campeonato Brasileiro de 93 de camisa nova. Então o novo seria tirar a caixa preta e possivelmente com o número preto que eu mostrei aqui. Pois bem. E aí o São Paulo foi jogar o torneio Teresa Herrera no dia 13 de agosto de 1993. E aí sim existe evidência de que o São Paulo jogou já sem a caixa preta. O São Paulo ganhou da Lazio de 3-1. E no dia 14 de agosto, no dia seguinte a esse jogo, o São Paulo perdeu do Barcelona de 1-0, gol do Romário na época. E aí depois o São Paulo fez 2 outros torneios dentro de agosto que a gente também não tem evidência se jogou ou não com a caixa preta. Pois bem, aqui eu vou dar um pausa para poder entrar no contexto. A gente não sabe mais ou menos qual foi a regra de tempo que IBF, São Paulo e Pênalti fizeram para determinar se iam seguir com o patrocínio, se não iam. Por quê? Nesse período, sabe-se que a IBF sinalizou a vontade de continuar no São Paulo. O São Paulo sinalizou a vontade de continuar com a IBF. E nisso o São Paulo startou a Pênalti para começar a construir, a fabricar as camisas supostamente novas do São Paulo. Até então não teria o número preto, tá? E aí fabricou-se, a Pênalti fez uma porrada de camisas e jogou nas lojas, como a suposta nova camisa do São Paulo para o segundo semestre. Por isso que a gente encontra essa camisa aqui, na época, né, encontrava-se em loja, e a maioria das vezes essa camisa é de loja, ela não é de jogo, né? Acho que 95% das camisas que existem desse estilo aqui, elas foram de loja. E fizeram dois formatos dessa camisa, né? A manga curta e a manga longa. Ok. E aí o São Paulo jogou o troféu Cidade de Albacete no dia 18 de agosto de 1993. São Paulo perdeu de 3-1 do Albacete. E foi jogar o troféu Columbino também na Espanha no dia 21 de agosto. Empatou com a Sampdoria no tempo normal e perdeu nos pênaltis por 4-3. E aí na disputa do terceiro lugar, o São Paulo no dia 22 de agosto ganhou do Sevilha de 1-0. Pois bem, finalizando o mês de agosto, nesses torneios, o São Paulo, na teoria, estaria jogando esses 2 torneios sem a caixa preta. Tá? Não se sabe, como eu falei anteriormente no vídeo, não se sabe a regra cronológica dessas decisões que foram tomadas daí para trás. O que se sabe, e aí vem uma informação muito importante, que o São Paulo jogou o Ramon de Carranza daquele ano já com a TAM. Foi no dia 28 de agosto, o São Paulo perdeu do Palmeiras de 2-1, já de TAM. E no dia 29 de agosto, o São Paulo disputou o terceiro lugar contra o Atlético de Madrid e perdeu de 2-0, também já usando o TAM. E aí, consequentemente, o São Paulo estreou o Campeonato Brasileiro de 93 com a TAM. O que se sabe, também extraoficialmente, nesse meio tempo em que São Paulo definia com a IBF continuar o patrocínio, IBF teria que pagar os valores atrasados de patrocínio com São Paulo. E
fazendo a vontade do São Paulo de continuar e postergar o contrato, ter reajuste de valores, surgiu um escândalo na IBF, envolvendo o grupo IBF, que foi, na época, estava tendo, quem mais velho vai lembrar, aquele escândalo com o PC Farias. E o nome do dono da IBF estava atrelado a uma das mutretas do PC Farias na época. Isso prejudicou muito a IBF, então a IBF talvez não tenha vontade de continuar, né, no futebol, e nem com o patrocínio do Christian Fittipaldi na época. E aí nesse meio tempo também chegou a TAM. O comandante Rolim, na época era o presidente da TAM, ele estava, né, já em processo de ampliação da sua malha aérea dos seus aviões. Então a TAM era uma companhia aérea regional. Então eles estavam em expansão. E nada melhor do que o patrocínio na época do melhor time do Brasil e da América Latina na época. E aí ele veio forte com o seu time de coração e dizem, né, na época, que o patrocínio girava em torno de $1.300.000 por ano. E aí o São Paulo fechou com a TAM. Por isso que nós temos a imagem de que o São Paulo jogou com essa camisa no mês de agosto. Na teoria, e aqui eu vou voltar nas datas, teria sido a partir do dia 7 de agosto, que foi quando o São Paulo jogou o torneio Cidade de Los Angeles, até o dia 28 de agosto, que foi o último... Dia 27, um dia antes, o São Paulo ainda estaria de IBF. Beleza? Então era isso, era um vídeo explicativo da informação que eu tenho da época, do porquê que essa camisa foi jogada um mês, e mesmo assim ela foi vendida em loja, em torneios internacionais de um mês, e foi vendida em loja ainda. Ainda complementando, sabe-se que depois, já que a Penalty tinha confeccionado muitas camisas para a loja da IBF sem a caixa preta, naturalmente, para você colocar nas lojas a camisa da TAM, ela demorou mais um pouco. Então parece, né, que meados de final de setembro, começo de outubro, que as camisas já da TAM vieram para venda nas lojas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma informação adicional sobre isso, coloquem aqui nos comentários. Vamos trocar essas ideias, vamos pulverizar esse tipo de informação para o meio do colecionismo, né? Para que todo mundo saiba e tenha um pouco participação das histórias do São Paulo. E é isso aí. Deixo aqui, ó, o endereço meu do Instagram com as minhas camisas, meu acervo. Eu tô subindo todos os dias um pouco de camisas lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Obrigado, pessoal. Abraço.